Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, espero que estejam todos bem, tá? Como vocês sabem, eu não tô na faculdade hoje, por isso eu gravei esse vídeo, essa videoaula aqui para vocês, tá? Então a gente vai dar continuidade ao estudo do sistema cardiovascular, né? E nessa aula de hoje, então, eu vou abordar os vasos sanguíneos e, completando aí a parte do sistema circulatório, eu tenho que falar também um pouco a respeito de sistema linfático para vocês, beleza? Esse carinha lindo que está aparecendo aí no vídeo é o meu gato, o Negão. Então vamos lá, galera. Vasos sanguíneos. Quais são os vasos sanguíneos, os tipos de vasos sanguíneos que existem no corpo, né? No corpo dos animais. Então existem 5 tipos básicos de vasos sanguíneos, que são as artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias, tá? As artérias são aqueles vasos sanguíneos que saem do coração, levando sangue para o corpo ou para os pulmões, né? As artérias elas vão se ramificando e produzindo, né, vasos sanguíneos com um diâmetro cada vez menor. Então, a partir das artérias, da ramificação das artérias, surgem vasos sanguíneos de menor calibre, que são as arteríolas. A partir das arteríolas, elas se ramificam ainda mais, formando vasos sanguíneos bem mais reduzidos, com um tamanho bem menor, e que vão se penetrar entre as células do tecido que está irrigando. Esses são os capilares. Depois os capilares eles vão se unindo, formando vasos sanguíneos mais espessos, que são as vênulas, e as vênulas vão se unindo, formando as veias, que são bem mais calibrosas do que as vênulas. Tudo bem? Então a gente teria assim, vasos sanguíneos que são compatíveis em diâmetro, são artérias e veias, arteríolas e vênulas e os capilares, tá? Os capilares não têm aí um par, né, que execute a mesma função que eles, mas arteríolas e vênulas, artérias e veias, sim, tá? Então as artérias levam sangue do coração para os tecidos e as veias trazem sangue dos tecidos de volta para o coração. Tudo bem? Agora a gente vai ensinar um pouquinho a respeito, aprofundar um pouco o conhecimento a respeito da estrutura dos vasos sanguíneos. Então, assim, todos os vasos sanguíneos são compostos por 3 camadas. Então, de dentro para fora, vamos começar a analisar as camadas que compõem o vaso sanguíneo. São 3. Sequencialmente, de dentro do vaso sanguíneo para fora, a gente encontra túnica íntima, túnica média e a túnica externa. A túnica íntima é a parte do vaso sanguíneo que entra em contato com o sangue, né? O sangue passa dentro do vaso sanguíneo entrando em contato com a túnica íntima, que é formada pelo endotélio vascular. Também é chamada, mais comumente, a gente vai encontrar esse nome, endotélio vascular. Do que é feito, do que é composto o endotélio vascular? É composto de um tecido epitelial simples pavimentoso. Vocês devem já ter estudado isso lá em citologia, mas aqui tem um desenho, né, no cantinho superior, mostrando aqui como é a estrutura de um epitélio simples pavimentoso. Então, são células achatadas, né, como se estivesse passando um rolo compressor em cima de uma camada de células, formando então esse tecido epitelial simples, uma camada apenas de células, pavimentoso. Daí tem a túnica média. A túnica média é composta por fibras musculares lisas, né, e um pouco de fibras elásticas. Dependendo do vaso, a gente vai olhar ali depois um quadro, mas ela varia bastante em espessura, a túnica média, de acordo com o vaso sanguíneo que a gente está analisando. Por ser composta essa túnica de fibra muscular, é ela que vai regular o diâmetro dos vasos sanguíneos, né? Então, fazendo contração ou dilatação do vaso sanguíneo, vasoconstrição ou vasodilatação dos vasos sanguíneos, tá? Fazendo a alteração do diâmetro dos vasos sanguíneos, altera diretamente a pressão arterial.
controla a velocidade do fluxo de sangue pelos tecidos e reduzem ou alteram, né, o fluxo através de vasos sanguíneos rompidos, controlando então a hemorragia, né? Então, se você tem um vaso sanguíneo rompido, esse vaso sanguíneo vai ser induzido a fazer vasoconstrição para reduzir a hemorragia, né? Então, quem faz isso é essa musculatura lisa associada à parede do vaso sanguíneo. Então, é essa aí a que varia mais em espessura entre os diferentes tipos de vasos. Aí a gente tem a túnica externa ou a túnica adventícia, que é essa em amarelo, mais externamente, que é basicamente um tecido conjuntivo que delimita o vaso sanguíneo. Ele é composto de fibras colágenas e elásticas, né? Então, o tecido conjuntivo presente no vaso sanguíneo contém fibras elásticas, dentre elas as elastinas, né? Que são proteínas que funcionam como molas. Quando a gente estica uma mola, ela tem tendência a voltar ao seu tamanho normal, né? Assim funcionam as elastinas. Toda vez que um vaso sanguíneo é dilatado, as elastinas se esticam e a tendência natural delas é retornar o vaso sanguíneo ao seu tamanho normal. Tudo bem? Isso é importante da gente saber, porque depois, lá na fisiologia, a gente vai estudar como que esses vasos sanguíneos se comportam para controlar a pressão arterial e para regular o fluxo sanguíneo. Então, já é importante a gente aprender essas camadas e a função de cada camada, tá bom? E, além disso, entender esse quadro aqui. Esse quadro aqui mostra a composição dos diferentes tipos de camadas que tem em cada tipo de vaso sanguíneo. Então, aqui, na primeira linha, a gente tem diâmetro do vaso sanguíneo na segunda coluna. Terceira coluna, espessura média da parede. Quarta coluna aqui, endotélio, tecido elástico, músculo liso, tecido fibroso. E a quinta coluna, uma figura de cada um dos tipos de vasos sanguíneos. Na segunda linha, a gente tem a artéria. Então, a artéria ela tem um diâmetro de aproximadamente 0,1 a 10 milímetros. A espessura da sua parede é de 1 milímetro. E ela é composta basicamente por todos os tipos de tecidos que compõem uma parede de um vaso sanguíneo, tá? Então, ela tem um endotélio, que é uma camada apenas de células, o tecido elástico, que está presente ali entre o endotélio e a camada muscular. Dela tem uma camada, as artérias têm uma camada de musculatura lisa bastante desenvolvida, e o tecido fibroso externo, né, que delimita o vaso sanguíneo, tá? Aí, para os demais vasos, é apresentado, né, as mesmas informações. O que é mais importante de ressaltar aqui, de observar nessa figura, são as variações na composição da parede. Então, vamos atentar aqui a essa quarta coluna, tá? Na quarta coluna, o que a gente consegue observar? Todos os vasos sanguíneos, artéria, arteríola, capilar, vênula e veia, contêm endotélio, obviamente. Porque é essa camada de células que delimita internamente o vaso sanguíneo, que forma a luz do vaso sanguíneo por onde passa o sangue. Beleza. Acima do endotélio, a gente tem um tecido elástico. Artérias têm uma grande quantidade de tecido elástico, enquanto veias têm um pouco menos. Os demais vasos não contêm. Musculatura lisa, abundante nas artérias, um pouco menos nas arteríolas e a mesma quantidade aqui em relação às veias, entre veias e arteríolas, tá? Observem aqui que as arteríolas, elas são compostas apenas de endotélio e musculatura lisa, tá? Isso é importante ser observado porque as arteríolas são os vasos sanguíneos que melhor respondem aos estímulos endócrinos, nervosos, para fazer vasoconstrição ou vasodilatação. Justamente porque elas têm elas são compostas basicamente de musculatura. Então, elas respondem com muito mais facilidade e com muito mais eficiência aos hormônios e ao sistema nervoso quando induzidos a fazer vasoconstrição, vasodilatação. Aí, os capilares. Os capilares contêm apenas tecido endotelial, né? Apenas as células endoteliais revestindo a luz do vaso sanguíneo. E isso é super importante porque a função de um capilar é permitir a troca de nutrientes entre o sangue e as células que esse capilar está banhando,
Além disso, o capilar ele é responsável por absorver todos os resíduos do metabolismo que são produzidos pelas células, tá? Então, assim, os capilares são finos, extremamente finos e delicados, porque precisa sair nutriente do vaso sanguíneo para passar para as células adjacentes e retornar os resíduos do metabolismo para dentro do sangue. Então, os capilares, por serem fininhos, permitem uma maior facilidade que a troca aconteça com uma maior facilidade, diferente de uma arteríola ou de uma artéria ou de qualquer outro vaso sanguíneo. Tudo bem? Abaixo dos capilares a gente tem as vênulas, que são compostas basicamente de endotélio e tecido fibroso, e abaixo das vênulas a gente tem as veias. Então as veias são aí mais calibrosas também, e a diferença em relação às artérias é a camada muscular, que é menos desenvolvida, tá? Então essas são as diferenças na composição da parede dos vasos sanguíneos que existem no corpo dos animais. Tudo bem? As artérias, então, são todos esses vasos que saem do coração, né? Independente da concentração de gás carbônico e oxigênio que tem dentro do sangue que está dentro do vaso sanguíneo, né? Então, a gente sabe que tem artérias que saem do coração transportando sangue venoso. Qual que era mesmo? A artéria? Espero que alguém tenha respondido aí, tá? Se não, vão atrás da informação, tá? Que a gente já conversou sobre isso, mas acho que vocês lembraram sim. E ela é composta, então, por essas 3 camadas aí. A gente já viu isso. Os capilares, então. Os capilares, eles levam sangue aos tecidos, né? E conectam artérias e veias. Em algumas partes do corpo, os capilares são fenestrados. O que é fenestrado? É quando tem um espaço entre as células do tecido endotelial, tá? Então, abrem como se fossem poros entre as células do tecido endotelial, tá? Isso é importante para essa passagem de água, nutrientes, para a passagem de células do sistema imunológico para as células que estão ali ao redor. As veias. As veias, então, são todos os vasos sanguíneos que levam sangue para o coração, mas também independente da concentração de CO2 e oxigênio no sangue que o percorre, que está percorrendo dentro da veia, tá? No interior das veias existem as válvulas. O que são as válvulas, né? O sangue que percorre dentro das artérias, ele tem uma pressão mais elevada, porque as artérias estão mais próximas das bombas, da bomba cardíaca, do que as veias, né? Então o fluxo sanguíneo dentro das artérias, ele é conduzido, ele é projetado, empurrado, né? A força que induz o fluxo sanguíneo dentro das artérias é proveniente da força de contração do coração. Agora, dentro das veias, é claro que, como é um sistema de ductos fechados, o sangue arterial, né, ou o sangue que está percorrendo dentro das artérias, ele empurra também um pouco, ele faz um pouco de pressão para conduzir o sangue que está dentro das veias, porque é um circuito fechado, certo? Porém, a pressão dentro das veias é extremamente baixa. E aí as veias contam com alguns mecanismos que facilitam o fluxo sanguíneo dentro das veias, que é o quê? Um desses fatores são as válvulas. Então, o que acontece? Como ele é um vaso que tem baixa pressão, quando existe uma pequena força que projeta o sangue contido dentro das veias para um ponto adiante, essas válvulas se abrem, permitindo que o sangue passe para um próximo nível. E quando essa pressão é reduzida e esse sangue tende a voltar, ele fecha essas válvulas. Da mesma forma que funcionam as válvulas cardíacas, tá? Da mesmíssima forma, beleza? E isso ajuda, então, a propulsionar o sangue adiante no sistema venoso. Agora, a falha do funcionamento dessas válvulas intravenosas
leva ao que a gente conhece como varicose ou varizes, tá? Que são aquelas veias que ficam engurgitadas, aumentadas de volume, devido ao acúmulo de sangue que tem aqui dentro, tá? A veia, por ela ser um vaso sanguíneo que tem a sua camada, a sua parede mais fina, vamos voltar aqui e dar uma olhada. Aqui, ó. A parede do vaso sanguíneo das veias, ela tem uma camada muscular menos desenvolvida em relação às artérias. Então, o que acontece? O sangue que entra nas veias, ele consegue pressionar a parede das veias e fazer com que elas aumentem bastante de volume. Elas são vasos que são complacentes, como um balão que a gente enche de ar, tá? A gente consegue encher o balão de ar porque ele é complacente. Uma baixa pressão que a gente exerce sobre a parede do balão, a gente consegue aumentar o volume dele. A mesma coisa acontece com as veias. Um pouquinho de sangue que se acumula ali consegue aumentar o tamanho dela, porque ela é complacente. E aí esse sangue acumula ali, principalmente em veias cujas válvulas não funcionam mais, tá? Então acaba que o sangue acumula e dilata esses vasos sanguíneos, formando as varizes que a gente conhece. Tudo bem? Então, esse daí é um sistema, né, uma figurinha só mostrando, reforçando aí o nosso conhecimento. Então, a gente tem as artérias que levam sangue até os tecidos, que vão se ramificar formando arteríolas que têm um calibre menor. As arteríolas, normalmente, elas se formam já dentro dos órgãos, tá? O sangue que vai até um órgão é levado através de uma artéria, normalmente uma artéria que tem o nome do órgão para o qual ela está se destinando. Então, a gente tem a artéria renal, artérias coronárias no coração, artéria celíaca que vai para o intestino, artéria ileal que vai para o ilho, artéria, enfim, assim por diante, tá? Então, as arteríolas, normalmente, elas surgem lá dentro dos órgãos e delas vão se ramificando ainda mais para formar os capilares. Daí, os capilares são os vasos sanguíneos que permitem, então, a troca de nutrientes entre as células e a remoção de resíduos para o sangue, né? E isso acontece nesses capilares porque eles têm uma camada única de células, uma camada simples, né? De tecido simples, pavimentoso. Então, permite uma proximidade muito grande entre células e sangue, permitindo a troca de nutrientes e resíduos no metabolismo. Aí, esses capilares eles se unem, formando vênulas. As vênulas se unem e drenam para veias mais importantes, que levam, então, o sangue de volta ao coração, para ser, então, oxigenado e daí bombeado novamente para os demais tecidos. Tudo bem? Então, a gente já sabe isso daqui, né? Então, a gente tem o coração no meio desse sistema circulatório, que é a bomba, que projeta o sangue para as artérias de grande calibre, que vão se ramificar formando artérias de médio calibre até formar as arteríolas de pequeno calibre, que se ramificam formando capilares, que vão se unir formando vênulas, veias, que voltam o sangue para o coração. Então, esse é o nosso sistema circulatório, tá? E aqui tem aquelas adaptações à circulação fetal, a gente já falou sobre isso, né? Então, a gente tem aqui, de novo, para relembrar vocês, né? O forame oval, que vira fossa oval depois do nascimento, quando esse forame se fecha, e o ducto arterioso, que forma, então, o ligamento arterioso no indivíduo adulto. Então, aqui a circulação fetal, né? E a circulação sanguínea quando o indivíduo nasce, né? Então, tem aqui a diferença. Fetal heart, coração fetal, e newborn heart, coração de um recém-nascido, né? Como ele funciona. Tudo bem? Aqui dá para vocês verem bem aí como que essa circulação sanguínea ocorre, mas a gente já discutiu bastante disso. Qual o objetivo dessas adaptações, né? Vocês sabem que é X, vocês já sabem. Vasos sanguíneos que a gente tem no coração, né? Então, no coração, quando vocês estiverem lá na prática, vocês podem pegar o coração lá de novo para ver esses vasos sanguíneos. Eles estão nos sulcos que a gente estudou, né? Então, a gente tem os sulcos coronários, onde passam a artéria
e veia coronária. Então, o sangue que é levado para nutrir o miocárdio, ele sai da artéria aorta bem na sua origem. Observem que esse ponto inicial da aorta aqui é a válvula, né, semilunar aórtica. E as coronárias saem já adjacentes aqui à artéria aorta, tá? As coronárias. Então, a gente tem as artérias coronárias que formam artérias circunflexas e daí formam as artérias descendentes, que vão então irrigar o miocárdio. Então, a gente tem a artéria coronária direita e esquerda, e daí a artéria circunflexa de ambos os lados e as artérias descendentes de ambos os lados também, tanto tendo origem da artéria coronária direita quanto da artéria coronária esquerda. Bom, aqui, deixa eu ver o que eu estou mostrando aqui. Aqui é a circulação fetal, gente. Ó, aqui está mostrando a circulação fetal de uma forma completa, né? Observem aqui nessa parte inferior aqui. Na parte inferior, a gente tem o que está representando a placenta do animal. Então, é onde ocorre a troca de oxigênio e gás carbônico entre mãe e feto, né? Esse sangue, ele entra, então, através de uma artéria umbilical, ele retorna da placenta oxigenado através da artéria umbilical. Da artéria umbilical, ele vai para uma veia umbilical e já retorna ao coração. Vai passar pelo fígado e, através da veia cava, retorna ao coração. E daí ele já é bombeado novamente para a circulação sistêmica através dos desvios do forame oval e do ducto arterioso, tá? Então, quem faz a oxigenação do sangue fetal é a placenta materna. Oxigena o sangue entra na artéria umbilical, vai drenar para a veia umbilical, através da veia umbilical, ou ele vai passar pelo fígado, que é essa estrutura grande aqui, ou vai ser conduzido diretamente à veia cava, da veia cava para o átrio ventrículo direito e daí desviado para a circulação sistêmica, beleza? Da circulação sistêmica, a gente tem a artéria aorta descendente que leva esse sangue de volta, então, para a placenta, para ser oxigenado. E daí, a partir da placenta, retorna pela artéria umbilical e fechou o ciclo. Aqui a gente tem uma imagem de um equino, né, de um feto de equino, mostrando justamente esse sistema circulatório, como ele está organizado. Então, vamos começar aqui pelo ventrículo esquerdo, né? Do ventrículo esquerdo, o sangue vai ser bombeado para o corpo todo e através da artéria aorta, e da artéria aorta, esse sangue vai descer através de uma artéria umbilical, né? Formando de uma artéria umbilical até a placenta. Daí na placenta vai ser oxigenado, retorna pela veia umbilical, que vai se unir com a veia cava e vai voltar ao coração. Do átrio direito desvia para o átrio esquerdo, né, através do forame oval. E aquele sangue que continua no ventrículo direito, ele vai ser levado para a artéria pulmonar. Parte muito pequena do sangue, vejam como essa setinha é bem delicada, né? Uma pequena parte do sangue é desviada para os pulmões, né? Vai para os pulmões, e uma grande parte do sangue é desviada através do ducto arterioso para a artéria aorta novamente. E aí esse sistema circulatório se fecha. Essas são as principais adaptações aí do sistema circulatório de um feto. Tudo bem? Bom, a gente tem algumas outras situações especiais da circulação sanguínea que a gente pode prestar um pouco de atenção. Por exemplo, anastomoses arteriovenosas. O que é isso? São conexões que existem entre artérias e veias através de um vaso sanguíneo, tá? Normalmente, essas anastomoses existem para desviar o fluxo sanguíneo de um órgão. Então, assim, não é sempre que todos os órgãos estão sendo irrigados com um grande volume de sangue. Esse volume de sangue que vai para os órgãos muda ao longo do tempo, tá? Por exemplo, musculatura esquelética. Se a gente não está usando a musculatura esquelética, o aporte de nutrientes para esses vasos sanguíneos, para esses órgãos, não precisa ser tão grande, em comparação com o momento que esse órgão está em atividade física, tá?
Então, existem anastomoses arteriovenosas que desviam o fluxo sanguíneo de músculos, levando esse sangue para outros órgãos aonde os nutrientes estão sendo mais requisitados. Tá? Por exemplo, no momento de digestão. No momento de digestão, qual parte, qual sistema do corpo precisa de um volume, de um aporte maior de sangue? O trato gastrointestinal, né? Então, para o trato gastrointestinal também existem anastomoses entre artérias e veias principais, né? Que permitem o desvio do fluxo sanguíneo quando esses órgãos estão inativos, que seria o período de jejum. Tá? Então, anastomoses arteriovenosas têm a função de desviar o sangue de determinados órgãos quando a necessidade, a demanda por nutrientes não é tão alta. Tudo bem? Outro caso especial de circulação sanguínea são os sistemas, a circulação porta. O que é a circulação porta? Normalmente, como que é o circuito de vasos sanguíneos, né? A sequência de vasos sanguíneos por onde passa o sangue num sistema circulatório normal, entre aspas, vamos colocar assim. A gente tem uma artéria que vai se ramificar em arteríola, formando capilares, capilares se unem formando vênulas, vênulas se unem formando veias. E aí volta ao coração, beleza. Um sistema porta, ele funciona de uma forma um pouco diferente. A gente tem uma artéria que se transforma em arteríola, que forma um leito de capilares, né? Capilares. Os capilares se unem formando uma veia, que é chamada de veia porta. Essa veia vai se ramificar formando capilares novamente. E esses capilares vão se unir formando vênulas e depois veia e daí retorna ao coração. Beleza? Isso é circulação porta. Então, a gente tem 2 leitos capilares entre uma artéria e uma veia. Tudo bem? E daí a gente tem 3 locais no corpo que tem uma circulação porta. Esse que eu estou mostrando aqui é um dos sistemas circulatórios mais importantes, que é a circulação porta hepática. Olha o que acontece. A gente tem capilares em torno dos intestinos, né? Que estão fazendo o quê? A absorção de nutrientes e de tudo que está passando ali pelo intestino, né? Tudo que é possível de ser absorvido do intestino. Esses capilares, eles captam, então, esses nutrientes, vão formando vênulas e veias. Essas veias se unem e formam a veia porta hepática, que leva esse sangue rico em nutrientes para o fígado. Lá no fígado, o sangue, por que esse sangue é desviado para o fígado e não vai diretamente para o coração para ser distribuído para o nosso corpo? Porque o fígado é um órgão que metaboliza tudo aquilo que a gente ingere. Então, carboidratos, lipídios, toxinas que eventualmente estão lá no trato gastrointestinal que são absorvidas, medicamentos, né? Eles passam primeiro pelo fígado, são em parte metabolizados e aí são distribuídos para o restante do corpo. Através do fígado, volta pela veia hepática para a veia cava e aí volta para a circulação sistêmica. Tá? Então, o sistema porta-hepático é importante porque aquilo que é absorvido no intestino passa pelo fígado para ser metabolizado. A metabolização significa inativação ou ativação, síntese ou degradação de moléculas que estão na circulação sanguínea. Tá? Então, é como se fosse um sistema de defesa, porque o intestino é uma porta de entrada do nosso corpo. Se a gente ingere uma toxina, e essa toxina vai passar primeiro pelo fígado para ser metabolizada. E nisso a gente já consegue, por exemplo, inativar parte das toxinas e para depois liberá-la na corrente sanguínea. Álcool, né? Tudo bem? A gente tem um outro caso de circulação porta, é a circulação porta hipofisária, ou hipotalâmico-hipofisária. Onde que é isso? Lá numa parte do sistema nervoso central que a gente ainda vai aprender. Mas a importância desse sistema é que hormônios que são produzidos no hipotálamo e que agem sobre a hipófise são levados diretamente para a hipófise. Então, observem. Essa estrutura aqui em cima é o hipotálamo.
No hipotálamo existe uma rede de capilares. Essa rede de capilares recebe hormônios produzidos pelos neurônios do hipotálamo. Os hormônios nesse leito capilar são levados através das veias portas para a hipófise, né? Para a adenohipófise e para a neurohipófise, diretamente. Fazendo com que esses hormônios que são produzidos no hipotálamo e que agem sobre a hipófise sejam levados diretamente para a hipófise, onde está o segundo leito capilar. Então, primeiro leito capilar no hipotálamo, segundo leito capilar na hipófise. A gente tem um terceiro, eu não coloquei aqui, mas tem um terceiro sistema porta que fica nos rins. Quando a gente estiver estudando o sistema urogenital, daí eu mostro para vocês onde está esse terceiro sistema porta, circulação porta que existe no corpo. Beleza? Aí a gente tem também no nosso corpo outro tipo de circulação especial, que são os tecidos eréteis. Por exemplo, o tecido erétil presente no pênis, presente no clitóris das fêmeas e no pênis dos machos, né? O que é esse tecido erétil? É um tecido muscular que tem cavidades entre as células musculares e essas cavidades são revestidas por tecido endotelial. Conforme o estímulo neuronal, nervoso, abrem-se arteríolas que levam sangue para dentro dessas cavidades da musculatura e preenche essas cavidades com sangue, tornando o tecido engurgitado por sangue, né? E daí no pênis causando a ereção peniana, por exemplo. Tá? Então aqui nessa figura a gente está observando um corte transversal do pênis. O que a gente observa no corte transversal do pênis? Duas estruturas que são os corpos cavernosos que têm essa adaptação. Que adaptação é essa? Cavidades que são preenchidas, que são revestidas por endotélio. Existe uma arteríola que regula o fluxo de sangue através dessas cavidades. Quando essa arteríola é induzida a fazer vasodilatação pelo sistema nervoso, ela permite com que sangue entre nessas cavidades, engurgitando esse tecido e causando a ereção do pênis. Tudo bem? Aí, quando vai acontecer o relaxamento peniano, esse sangue aqui ele é drenado novamente para a circulação sistêmica. Tudo bem? Então, tem aí algumas regiões do corpo que funcionam com tecido erétil. Beleza? Então, basicamente, sobre circulação sanguínea, gente, é isso que a gente tem para falar, né? Os tipos de vasos sanguíneos que compreendem, que estão no corpo e a forma como eles funcionam. E agora basta para a gente, né? Falta ainda para a gente estudar o nome dos vasos sanguíneos, a localização desses vasos sanguíneos, né? Para onde eles levam e trazem o sangue. Então, vocês estudaram o sistema venoso na aula passada, na aula prática passada, e na aula prática de amanhã vocês vão estudar o sistema arterial, tá? Então a professora Carol vai entregar amanhã para vocês lá o material, como a gente fez na aula passada, o material para vocês identificarem e estudarem os vasos sanguíneos. Tudo bem? Eu vou passar para a professora Carol a lista dos vasos sanguíneos que possivelmente cairão na prova. Beleza, gente? Então tá. Então agora eu vou conversar um pouco com vocês a respeito do sistema linfático. Então, o que é o sistema linfático? O sistema linfático a gente estuda junto com o sistema circulatório porque ele é um sistema que auxilia na drenagem do líquido que está banhando as células. De onde é proveniente esse líquido que banha as células? Do sistema circulatório. Mais especificamente, né, esse líquido que banha as células, ele sai do sangue para as células, para os tecidos, através dos capilares sanguíneos, né? Então, parte do sangue que
sai dos capilares sanguíneos, a partir dos capilares sanguíneos e vão para as células, parte desse sangue, ele retorna para a circulação sanguínea através dos próprios capilares sanguíneos. Entretanto, uma outra parte permanece entre as células e sai do meio das células através dos vasos linfáticos, tá? Então, a principal função do sistema linfático é drenar esse excesso de líquido que sai dos vasos sanguíneos e fica entre as células. Tudo bem? Esse líquido que fica entre as células pode ser chamado de líquido extracelular, mas também pode ser chamado de linfa, né? Então, é a linfa que é drenada para dentro dos vasos do sistema linfático. O sistema linfático ele está intimamente associado também com o sistema imunológico. Por quê? Porque ao longo dos vasos linfáticos existem os linfonodos, né? E os linfonodos são estruturas dentro das quais tem um monte de células do sistema imunológico. Então, o líquido, a linfa que é drenada pelo sistema linfático, ela passa pelos linfonodos, onde tem um monte de células do sistema imunológico que vão fazer a defesa do nosso corpo. Então, se tiver algum micro-organismo, alguma bactéria entre as nossas células, provavelmente ela vai ser drenada para o sistema linfático. E do sistema linfático, ela vai passar pelos linfonodos, aonde esse micro-organismo vai ser combatido. Tá? Então, vamos lá. Então, o sistema linfático está associado com o sistema circulatório e imunológico. Transporta linfa dentro desses vasos sanguíneos, dos vasos linfáticos, perdão. Do que é composto o sistema linfático? De vasos linfáticos, linfonodos e órgãos linfáticos. Os órgãos linfáticos podem ser divididos entre primários e secundários. Os órgãos linfáticos primários são aqueles que produzem células do sistema imunológico, mais especificamente, produzem linfócitos. Quais são os tecidos primários, linfáticos primários? Timo e medula óssea. E os secundários? São secundários porque eles não produzem células imunológicas, mas é onde essas células imunológicas amadurecem. Tudo bem? Então, os órgãos linfáticos secundários são baço e placas de Peyer e outras regiões do corpo, que a gente vai ver lá para o final da apresentação, onde existe um aglomerado de tecido linfático, que faz, então, onde esses linfócitos ficam para sofrer o amadurecimento. Então, vamos lá. Funções, então, já falei, né? Drenagem desse excesso de líquido intersticial que fica entre as células. Transporte de gorduras do trato intestinal, do trato digestório, para o sangue. Então, a maior parte das gorduras são absorvidas no sistema linfático na forma de quilomicrons. A gente vai aprender também o que é isso mais para frente, tá? E aí, esses quilomicrons, eles são absorvidos primeiro no sistema linfático para depois ser distribuído, depois que passar pelo fígado, ser distribuído na corrente sanguínea. O sistema linfático tem partes dele que armazena sangue. Que órgão do sistema linfático que armazena sangue? Bastante sangue. Que está associado com uma dor absurda quando está fazendo um exercício físico extenuante. O baço, né? Aquela dor que a gente sente do lado esquerdo do corpo quando está fazendo uma atividade física intensa, uma cólica bem forte, é a contração do baço. Dentro do baço fica aglomerado uma grande quantidade de sangue. Por que que a gente precisa de uma contração do baço quando a gente está fazendo uma atividade física extenuante? Se dentro do baço fica acumulado sangue, qual que é a relação do sangue com a atividade física? Vocês devem ter feito a ligação aí, né? O sangue
é quem transporta os nutrientes para o corpo. Se a gente tem uma maior demanda energética, como aquela que ocorre durante a atividade física, então a gente precisa de mais sangue circulando. Aí o baço funciona como uma reserva. Se tem uma demanda maior, não está sendo suficiente o sangue circulatório para suportar, para dar o suporte da demanda do corpo, o baço faz uma contração, tira aquelas células sanguíneas que estão dentro dele, põe de volta na circulação e essas células então vão lá tentar suprir a demanda do nosso corpo. Tudo bem? Então ele serve de armazenamento de sangue também. Também faz reciclagem de glóbulos vermelhos e plaquetas também no baço. Então o baço é um órgão que filtra também, que limpa o sangue, por assim dizer, porque destrói os glóbulos vermelhos que já são mais velhos e as plaquetas. Destrói bactérias e remove partículas estranhas do corpo, tudo isso relacionado com a resposta imunológica, com o sistema imunológico. Então essas são as funções do sistema linfático. Do que é composta a linfa? A linfa nada mais é do que plasma sanguíneo que atravessa, sai do sangue e entra e vai banhar as células, né? Sai através do quê? Dos vasos capilares, né? Então sai esse plasma, entra no meio das células, leva nutrientes para essas células, parte de células do sistema circulatório também podem sair, né, do sistema circulatório, principalmente as células de defesa. E as células de defesa podem voltar para o sistema circulatório através dos vasos linfáticos. Tudo bem? Então, a linfa nada mais é do que um plasma sanguíneo. A linfa tem células sanguíneas? Leucócitos, sim. Hemácias, não. As hemácias nunca saem de dentro do vaso sanguíneo, exceto em casos de doença, né? Tudo bem? Então, como que acontece essa produção da linfa? Então, um capilar sanguíneo, ele tem, no seu lado arterial, ele tem uma pressão sanguínea um pouco maior, como está representado pela célula xadrez vermelhinha aqui, ó. Então, ele tem uma pressão sanguínea maior, e a pressão sanguínea maior faz com que, como esse vaso sanguíneo capilar é mais delicado, a pressão sanguínea empurra líquido para fora do capilar, porque o capilar é delicado, ele permite a passagem de líquido. Se tem uma pressão sobre ele, ele permite a saída de líquido de dentro dele, tá? Então, sai líquido do capilar para banhar as células. Leva água, nutrientes, oxigênio, sais minerais das células, junto com esse plasma que sai do capilar, beleza? Aí o que acontece? Parte desse plasma ele vai retornar para o capilar, né? Puxado para dentro do capilar por uma pressão chamada de pressão osmótica. A pressão osmótica ela é dada pela quantidade de solutos que a gente tem dissolvido num líquido. Então, quanto mais concentrado um líquido, quanto mais glicose a gente tiver diluído num líquido, quanto mais sal mineral a gente tiver diluído num líquido, quanto mais células a gente tiver no líquido, maior é a pressão osmótica. A pressão osmótica é a força com que determinado meio puxa a água. Isso é pressão osmótica. É a força de puxar a água para dentro, né, para a sua direção. Então, os capilares têm certa pressão osmótica, que é dada pelas células sanguíneas, pelas proteínas plasmáticas, pelos sais minerais que estão diluídos dentro do sangue. Então, parte daquele líquido que é drenado dos capilares para as células volta para os capilares por essa pressão osmótica. Beleza. Só que parte desse líquido permanece no meio intersticial. E aí, esse resto de líquido ali vai ser drenado pelos vasos linfáticos. Tudo bem? Então, ó, isso aqui é uma estimativa para o ser humano, mas é muito semelhante para os animais. Varia um pouco esses percentuais, mas dá uma ideia para a gente de aonde está localizada a água que compõe o corpo, né? Então, a água que compõe o corpo, ela está presente, 67% dela no meio intracelular, dentro das células.
mas 33% da água está presente no espaço extracelular, dividido entre o meio intersticial, compondo o líquido intersticial, e o líquido intravascular, que é o sangue. Então, a gente tem aí 25% da água que está no espaço extracelular presente entre as células, tá? E é esse líquido aí que é drenado pelos vasos linfáticos. Tudo bem? Como que são os vasos linfáticos? De onde eles têm origem? Os vasos linfáticos estão ligados com o sistema circulatório? O coração tem influência sobre o fluxo de linfa? Não tem, gente. Não diretamente, tá? Os vasos linfáticos, eles estão, sim, ligados ao sistema circulatório. Mais especificamente, eles estão ligados com a veia cava cranial, tá? Mas o bombeamento sanguíneo não tem influência sobre o sistema linfático, o sistema circulatório linfático. Por quê? Porque os vasos linfáticos, eles têm origem no meio das células dos tecidos que compõem o corpo. Eles têm origem em pontas rombas, ou os capilares linfáticos, eles são como tubos fechados em uma das extremidades aqui. Isso aqui é chamado de fundo de saco, vaso sanguíneo com fundo de saco. Ele não está ligado que nem no sistema circulatório que a gente tem artéria, capilares, veias, coração. Aqui não, a origem dos vasos linfáticos são capilares linfáticos com ponta fechada que tem origem entre as células, tá? Quais são as características desses vasos linfáticos? O vaso linfático ele é muito mais permeável do que os capilares. Ele tem poros maiores, que permite então com que esse líquido extracelular entre com mais facilidade nos vasos linfáticos do que nos capilares sanguíneos. Então, moléculas grandes que precisam ser removidas do meio extracelular, como proteínas, células, micro-organismos, eles têm maior facilidade de entrar no sistema circulatório através do sistema linfático. Tudo bem? Por causa desses poros que são maiores nos capilares linfáticos. Então, os capilares linfáticos têm origem no meio das células através de pontas fechadas, como está mostrando aqui nas figuras, né? Esses capilares, esses vasos sanguíneos verdes aqui, com ponta romba, ou com extremidade fechada, ponta fechada. E aí parte desse líquido extracelular entra nos vasos linfáticos para ser drenado para o sistema linfático. Beleza. Então, os capilares linfáticos, eles vão se unindo formando vasos linfáticos mais calibrosos. Esses vasos linfáticos são muito semelhantes às veias. Muito semelhantes. Eles têm a parede vascular bem fina e possuem válvulas, que nem as veias. As válvulas são mais numerosas no sistema linfático do que no sistema venoso, justamente porque o sistema linfático ele é de baixíssima pressão, não existe quase pressão dentro do sistema linfático. A pressão que existe dentro do sistema linfático, ela é gerada por duas bombas que são as bombas musculoesqueléticas e respiratória. O que é isso? Bomba musculoesquelética nada mais é do que a pressão que a contração do músculo esquelético faz sobre os vasos sanguíneos. Toda vez que a gente faz contração muscular, a gente está comprimindo as estruturas que tem entre os músculos. E entre os músculos a gente tem vasos linfáticos, veias, artérias, nervos, ossos, tecido conjuntivo, gordura, né? Toda vez que a gente contrai a musculatura, a gente espreme esses outros tecidos que estão em volta. E é dessa forma, fazendo contrações musculares, que a gente comprime os vasos linfáticos e gera uma determinada pressão dentro deles, que impulsiona a linfa tanto para frente quanto para trás. Tudo bem?
movimentando então a linfa. E aí a gente tem uma outra bomba, que é a bomba respiratória. O que é isso? Toda vez que a gente inspira, a gente aumenta o tamanho da cavidade torácica. Quando a gente aumenta a cavidade torácica, a gente cria espaço dentro da cavidade torácica. Esse espaço ele é preenchido em parte pelos líquidos que estão percorrendo dentro dos vasos sanguíneos e linfáticos. Então entra sangue na cavidade torácica. Entra linfa na cavidade torácica, através dos vasos linfáticos e vasos sanguíneos, obviamente. Quando a gente expira, a gente diminui o tamanho da cavidade torácica. Com isso, a gente comprime os vasos sanguíneos e linfáticos e outros órgãos que estão na cavidade torácica, fazendo com que esse sangue e a linfa que estejam ali sejam expulsos da cavidade torácica. Então, a cavidade torácica, junto com a musculatura esquelética e com as costelas externas, eles criam uma bomba de compressão e de sucção de sangue e de linfa, conforme a gente inspira e expira. Quando a gente inspira, a gente cria uma força de sucção. E quando a gente expira, a gente cria uma força que comprime os vasos sanguíneos e expulsa sangue e linfa dessa região. Então, funciona como uma bomba também. Beleza? Então, a pressão que é gerada no sistema linfático é basicamente gerada por esses dois sistemas aí, músculos esqueléticos e a bomba respiratória. Beleza? O que a gente tem de diferente aí do sistema linfático, circulatório linfático para o sanguíneo, principalmente essa sequência de linfonodos que a gente encontra a cada curto intervalo do sistema dos vasos linfáticos, do sistema linfático. Todos os vasos linfáticos vão convergir para dois vasos linfáticos principais, que são o ducto torácico e linfático. Os ductos, né? Ducto torácico e o ducto linfático direito. Então, essa é a distribuição dos vasos linfáticos num cachorro, por exemplo. Basicamente, eles se distribuem pelo nosso corpo da mesma forma que os vasos sanguíneos, né? Tem uma ampla distribuição pelo corpo. E, de tempos em tempos, nos vasos linfáticos, a gente encontra estruturas de tamanho aumentado, que são os linfonodos. Os linfonodos, tem alguns linfonodos no nosso corpo, tá? Alguns estão nomeados aqui. Os linfonodos podem ser palpados, podem ser sentidos a uma palpação do animal. Quais podem ser sentidos? Linfonodo poplíteo, que está posicionado logo atrás do joelho dos animais. Linfonodo axilar, que está posicionado bem abaixo da axila do animal, é palpável. Você tem que fazer uma pressão sobre o membro torácico mesmo, nessa região superior aqui, um pouco mais dorsal ao cotovelo do animal. Os linfonodos pré-escapular, que também é chamado de cervical superficial, é palpável. E o linfonodo submandibular. Esses 4 linfonodos são palpáveis quando o animal não está doente. Por que eu estou falando de doença? Porque se existe, por exemplo, uma infecção na perna, no membro pélvico aqui esquerdo desse animal, essa infecção significa que tem bactérias ali que estão contaminando a região. O quadro inflamatório, as células inflamatórias dessa região, elas vão ser drenadas todas para os linfonodos. E lá no linfonodo vai ocorrer uma reação imunológica também para destruir essas bactérias que estão presentes nessa região e que porventura migram dessa região para o sistema linfático. Essas bactérias vão parar no linfonodo. No linfonodo a gente tem células do sistema imunológico. As células do sistema imunológico vão querer destruir as bactérias que estão passando ali. Como que elas fazem isso? Causando uma reação inflamatória local. Então, além da região do membro pélvico que foi lesionada e que está inflamada, os linfonodos próximos às regiões inflamadas também podem reagir
se tornando linfonodos reativos. Então, se um linfonodo reativo pode ser mais facilmente palpável do que um linfonodo não reativo. Tudo bem? Quando a gente vai fazer a anamnese de um cachorro, a gente palpa os linfonodos que são palpáveis. Poplíteo, axilar, o submandibular e o pré-escapular. A gente faz a palpação desses linfonodos, justamente para ver se existe uma reação dos linfonodos. O linfonodo não reativo, ele tem um tamanho reduzido, você palpa ele, o animal não sente dor. Agora, um linfonodo reativo, por exemplo, eu falei ali, o membro pélvico esquerdo do animal foi lesionado. Se eu palpar comparativamente o linfonodo esquerdo com o linfonodo direito, eu vou perceber o quê? Uma diferença de tamanho entre os linfonodos. O esquerdo vai estar maior, porque é o membro que está afetado pela doença. E a sensibilidade à palpação vai ser diferente. O animal vai reagir quando a gente apertar levemente. Nunca vai apertar de forma agressiva, né? Apertando levemente o linfonodo esquerdo, você vai ver que o animal vai reagir de uma forma diferente de quando você aperta o linfonodo direito. Tá? Então, durante uma anamnese, a gente palpa os linfonodos e verifica sensibilidade, temperatura, porque um linfonodo reativo tem uma temperatura maior, mas nem sempre isso é tão facilmente distinguido. O que é mais facilmente distinguido é sensibilidade e tamanho dos linfonodos. Então, sempre buscar palpar linfonodo poplíteo, bem fácil de palpar, linfonodo submandibular, que é bem fácil de palpar também, linfonodo axilar e o pré-escapular, que exige um pouco mais de treinamento, mas também não são nada muito difíceis não de sentir. Tudo bem? E a drenagem linfática, então? Para onde que esse líquido, essa linfa é drenada? Então, a gente tem essa rede ampla de vasos linfáticos capilares distribuídos pelo corpo, que vão drenar para vasos linfáticos principais, que são o ducto linfático direito, que está aqui representado, e o ducto linfático e o ducto torácico. Ducto torácico, que é esse central aqui. Ambos, ducto linfático e torácico, vão retornar a circulação sanguínea na veia cava cranial. Qual que é a diferença entre esses dois ductos principais aí? O ducto linfático direito, ele vai drenar a linfa da cabeça e do membro torácico direito apenas. Enquanto que o ducto torácico, ele vai drenar a linfa do restante do corpo. Então, membro pélvico, cavidade abdominal, cavidade torácica e membro torácico esquerdo. Tudo bem? No ducto torácico, a gente tem uma estrutura que parece um linfonodo bastante grande, que é a cisterna do quilo. A cisterna do quilo é para onde drenam, principalmente, a linfa que é proveniente do sistema digestório. Então, a cisterna do quilo é grande assim porque ela recebe muita linfa proveniente de uma região que tem uma propensão a ter uma alta taxa de micro-organismos, né? E esses micro-organismos, eventualmente, podem invadir o nosso corpo através do sistema digestório. E aí passa por essa cisterna do quilo, que é grande, tem um monte de células do sistema imunológico ali para proteger a gente dessas infecções possíveis provenientes do trato digestório. Tudo bem? Os linfonodos palpáveis, então, né? Já falei isso aqui para vocês. E os tecidos e órgãos linfáticos? Então, a gente tem os órgãos linfáticos primários, a gente já falou sobre eles. Quais são eles? Quem são? Medula óssea e timo, tá? E os órgãos linfáticos secundários, que é onde ocorre a resposta imunológica e onde essas células do sistema imunológico produzidas nos órgãos linfáticos primários ficam amadurecendo. Quem são os órgãos linfáticos secundários? Linfonodos, baço e nódulos linfáticos. Então, falando um pouquinho do timo. Onde o timo está localizado? Ele está localizado ao longo da traqueia, normalmente atrás do osso externo, tá? À frente da traqueia e atrás do externo, na região do mediastino anterior ou mediastino cranial.
O timo ele regride ao longo do tempo, então ele é grande ao nascimento do animal, atinge um tamanho máximo na puberdade e depois ele começa a regredir. Num animal idoso, a gente já não encontra mais timo. O timo é completamente substituído por tecido adiposo e tecido conjuntivo. Tá? Qual que é a função do timo? Produzir linfócitos T. Também atua aí, então, em partes no amadurecimento desses linfócitos. Na figura aqui desse cão, o timo está representado, a localização do timo está representada aí por essa estrutura verde. Tá? Os linfonodos são órgãos, então o timo é um órgão linfóide primário, da mesma forma que a medula óssea, que está lá presente dentro dos ossos. São locais onde linfócitos T são produzidos. Os linfonodos, que são os linfonodos? Órgãos linfáticos secundários, onde então os linfócitos amadurecem. São estruturas ovais localizadas ao longo dos vasos linfáticos. Produzem linfócitos, amadurecem, né, linfócitos. Tem um tamanho aí de 1 a 25 milímetros. O formato, ele é bem amendoado, né, tem o formato de uma amêndoa e ele é revestido por uma cápsula fibrosa, então ele é bem delimitado, a gente consegue palpar bem os linfonodos, distingui-los do meio dos tecidos onde eles estão localizados. E normalmente esses vasos, os linfonodos, eles têm uma porção por onde os vasos linfáticos entram no linfonodo e uma outra porção, que é o hilo do linfonodo, que é por onde a linfa é drenada. Tá? Então, no hilo, a gente tem o quê? Vasos linfáticos que saem do linfonodo, que são eferentes. A gente tem a artéria, que está levando sangue para o linfonodo, e a veia, que está drenando o sangue do linfonodo. E aí a gente tem o baço, que também é essa estrutura, esse órgão linfóide secundário bastante importante, que é enorme no nosso corpo, né? E no corpo dos animais, obviamente. E que é responsável, então, pelo armazenamento de sangue, pelo sistema imunológico, fazer degradação de hemácias, destruição de plaquetas velhas e hemácias velhas, reserva de sangue, remoção de glóbulos vermelhos e plaquetas e partículas estranhas do corpo, produção de anticorpos. Essas são as funções do baço. Onde ele está localizado? Está localizado ao lado do estômago, do lado esquerdo do estômago, normalmente associado com a curvatura gástrica maior. A gente vai ver o que é quando a gente estudar sistema digestório. Mas está do lado esquerdo da cavidade abdominal, ao lado do estômago. Tá? Tem tamanho variável de acordo com o seu grau de compressão e de acordo com o volume do estômago, ele muda de posição também. O formato é bem variável entre as espécies, então no equino ele tem um formato de foice, no bovino ele tem um formato aí de língua, eu diria, e no cão ele tem esse formatinho aí, semelhante a uma língua também, só que bem menor do que a do bovino. Além desses órgãos aí bem delimitados, essas estruturas presentes no corpo dos animais, a gente tem agregados de linfócitos que se formam eventualmente no nosso corpo. Quando esses agregados de linfócitos se formam no intestino, eles são chamados de placas de Peyer. As placas de Peyer não são como linfonodos, elas são aglomerados de linfócitos que surgem em determinada região do intestino, que está acontecendo alguma infecção, e depois as placas de Peyer desaparecem. Tá? Então, são parte do sistema imunológico que surge em determinadas regiões do corpo conforme a necessidade do corpo, daquele local, de se proteger de uma infecção que está ocorrendo. Tá? Então, esses aglomerados de linfócitos nos intestinos recebem o nome de placas de Peyer. E em outros tecidos recebe o nome de tecido linfático associado à mucosa. Então, todas as superfícies mucosas do nosso corpo, do corpo dos animais, ele está propenso à infecção. E essas infecções são combatidas com a formação dessas estruturas chamadas de malte, que são o tecido linfático associado à mucosa. Um tipo específico de malte são as placas de Peyer, que se formam no intestino. Tudo bem? A gente pode ter formação de malte
na mucosa ocular, na mucosa oral, na mucosa anal, na mucosa vaginal, na mucosa peniana e assim sucessivamente. Todas as nossas mucosas, mucosa do trato gastrointestinal, da bexiga, da uretra, da vesícula urinária, opa, já falei, né? Estão associadas, podem então desenvolver uma infecção e aparecer então esses tecidos linfáticos associados às mucosas. Beleza, galerinha? Se sobrou tempo aí, respondam, aproveitem o momento propício para responder o estudo dirigido, para tirar dúvidas com a professora Carol, que entende tudo de anatomia veterinária, tá? Peguem livros, vão estudar, beleza? Tem aqui 13 questões para vocês